Qualquer coisa pode falar aí no chat também, tá? Então, vamos lá. Fazer com play no evento. Aqui, pessoal, antes de começar a modelagem, né? Eu coloco alguns pontos que eu sigo isso mentalmente, certo? Que todas as vezes, assim, me norteia muito bem na resolução das questões, tá bom? Então, eu botei aqui uma sequência, né, de tópicos, né, o passo a passo, como a gente conhece, como a gente chama, quase um tutorial. Então, ele diz aqui o seguinte, primeira coisa que vocês vão precisar fazer, ó, enunciado, interpretação da questão, e eu ressalto, né, eu leio várias vezes as questões, pessoal, assim, eu até hoje, já ministrei essa disciplina, fazem 4 anos que eu ministro essa disciplina, certo? Eu até hoje não consigo responder uma questão dessa sem ler ela pelo menos 2 vezes. É impossível sem ler pelo menos 2 vezes. E você até faz, tem como fazer. Numa insegurança do tamanho do mundo, certo? Então, vamos perder aí a preguiça, né? Fazer como de estar lendo mais de uma vez para entender e não deixar passar nada, tá bom? Então, leia uma questão. O que eu sempre indico? Primeiro, leia a questão todinha. Depois que você lê, você começa a conversar com você mesmo. E vai começar a fazer as perguntas sobre os aspectos que devem constar nessa questão que você leu. Então, que aspectos são esses que eu vou ter que procurar? Está aí o segundo ponto, né? Identificar a função objetivo. Essa questão ela vai buscar maximizar uma situação ou ela vai procurar minimizar? Como eu já disse, tá? A gente só vai trabalhar maximização pela questão do fator de produtividade, certo? É bem mais interessante. Aplicar a minimização é sem graça, não acho legal, tá? Não vejo muitas opções de aplicabilidade. Até tem, mas vai ser um exemplo ou outro aí que eu particularmente não gosto. E creio que não agrega. Eu digo a você que creio que não agrega, porque você não consegue dar uma diversidade, tá? E fica mais difícil ainda a aplicabilidade no sistema real. Mas é bacana, eu posso mostrar aqui um exemplo ou outro, mas vai depender do tempo que a gente tiver sobrando para isso, né? Porque também não adianta eu pedir aqui, fazer uma coisa, botar os pés pelas mãos para não ficar bacana. Então vamos fazer para ficar legal, vamos aprender só vamos seguir, dar um passo a mais quando a gente aprender direitinho, certo? Então, função objetivo, já estou adiantando aqui que vai ser provavelmente a maximização, né? 99% de certeza. Terceiro passo aqui, ó, identificar a situação problema. Né? Aqui eu botei, por exemplo, eu exemplifico aqui, né? E o problema que vai ser analisado vai ser a produção de um alfaiate. O que um alfaiate vai produzir? Vai ter aqui, eu acho que já é o primeiro exemplo. Deixa eu só confirmar. Exatamente. Nesse primeiro exemplo que a gente vai trabalhar, vamos basear por ele, ele vai analisar a produção de um alfaiate. O que ele produz, né? As quantidades que ele deve produzir, como funciona os itens relacionados à produção do alfaiate. A gente vai conhecer a história desse cara, né? A história e, obviamente, o detalhamento da sua produtividade. Depois que a gente identificar o problema de cada questão, nesse caso aqui eu já estou mostrando, né? A gente vai identificar as incógnitas. Qual é o X da questão, né? A gente já ouviu falar muito nisso. A incógnita, pessoal, é o que você não conhece, é o que você está buscando dentro da questão. Qual é a pergunta? O que essa questão está lhe perguntando? Nesse caso, nesse exemplo, ele vai perguntar a você o que, né, e quantos, né, na verdade, quantos produzir ou não produzir de ternos ou vestidos, certo? Então, assim, é uma pergunta que ele vai fazer que vai estar no meu denunciado. Ele não vai chegar para você, quantos ternos e quantos vestidos eu devo produzir? Aí fica, assim, lógico, né, sem noção. Mas vai estar na maneira evidenciada, vai estar de uma maneira clara, vai dar para pegar de boa, entendeu? Então, assim, você vai perceber que o exemplo aí que a gente, por exemplo, da FEAT, ele rodou, mas queria saber o quê? Quantos ternos produzir, quantos vestidos produzir. Pegando o exemplo da aula passada, a gente pegou lá qual tipo de queijo produzir. Produzir triciclo ou produzir bicicleta, né? Vai estar sempre associado e vai estar no enunciado da questão essa informação.
Eu botei aqui, por exemplo, ó, x1, x2, x3, porque existe a infinidade de incógnitas, tá? Então, não quer dizer que vão ser só duas, né? Ou vai ser só três. Existe aí uma possibilidade infinita, tá bom? E ele quer saber o lucro, né? O fator financeiro. Por que que eu botei isso aqui? Se lembra que eu disse que, ó, tem a gambiarrazinha, né? Tem uma dicasinha para a gente saber por onde procurar essas incógnitas. Então, você pode botar aqui, né? Vou até botar aqui, dica. Pô, negócio bom feito. Dica. Vai estar a sua prova, na maioria dos casos, vou colocar aqui, ó. Na maioria dos casos, pode anotar aí que eu já mandei o material, não vai estar com essa frase, tá? Estará associado ao lucro ou, né, fator financeiro, na maioria das vezes ao preço, certo? Então, uma dicasinha aí de como vocês identificarem as incógnitas, tá? Feito isso, próximo passo, identificar as restrições, né? Que são os fatores limitadores. O que que limita uma produção infinita desse alfaiate? É dinheiro? É tempo? É espaço? São os insumos? Né? É a matéria-prima? O que que vai ser? O que que vai ser, de fato, o fator limitador? O que que vai restringir? Né? O que que é essa produção? No caso aqui, a produção de um alfaiate, né? A linha de produção de um alfaiate. Aqui eu já digo ó, que vai ser o estoque. O estoque de quê? De suas matérias-primas, né? Algodão, seda e lã. Então, eu identifico tudo isso aqui para quando eu estiver respondendo a questão, quando eu estiver elaborando um relatório, eu poder falar com propriedade. Ó, poxa, cara, tá aqui, ó, é isso. Algodão deu isso, seda deu isso, lã deu aquilo. Então, é muito importante você fazer esse rascunho. Tudo isso aqui é um rascunho, né? É um rascunho da questão. Na sequência, parâmetros informados pela questão. Informação do consumo na produção de ternos e vestidos. Então, assim, quanto terno vai consumir de algodão, quanto terno vai consumir de seda e quanto terno vai consumir de lã. E, respectivamente, do vestido. Quanto o vestido vai consumir de algodão, de seda e de lã. E, por último, a parte que é a resposta, que a resposta é isso aqui, tá? A resposta é esse último ponto aqui. A elaboração de um modelo matemático, né? Que é a função da modelagem, né? Em si, para que a gente possa futuramente trabalhar no Solver, no Excel e afins. Então, vamos aos exemplos, tá? Como é que vocês vão... Aqui eu tenho uma tabelazinha que é, como eu disse a vocês, eu gosto de fazer sempre um rascunho, tá? Esse aqui é opcional, cada um faz como bem entender, certo? Deixa eu só marcar isso aqui de vermelho, que eu era para ter marcado, porque isso aqui também... Não, é só um rascunho, é um rascunho da resposta. Não vou marcar não, deixar de vermelho só o que é a resposta primordial, tá? Então, como é que a questão chega para você? A questão chega para você assim, ó. Como vocês já viram, né? Ela chega nessa... Meu Deus. Vou botar um fundo aqui que é melhor. Menino. Ela vai chegar para vocês aqui nesse formato, tá? E daqui para frente é a resposta. Então, vamos entender a questão aqui, a primeira questão, o que ela fala. Um alfaiate tem disponíveis os seguintes tecidos: 16 metros de algodão, 11 metros de seda e 15 metros de lã. Pessoal, tudo que eu vou vendo e que eu acho que é importante, eu marco, tá? Eu marco para eu poder voltar e ver se isso realmente é importante ou não. Eu estou achando que isso aqui é importante. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ler a questão primeiro? Não vou nem fazer isso agora, desculpa. Vamos fazer, como eu disse, o primeiro passo. Vamos ler a questão todinha para a gente conhecer a situação. Um alfaiate tem disponíveis os seguintes tecidos: 16 metros de algodão, 11 metros de seda e 15 metros de lã. Tá? E 15 metros de lã. Então, assim, para um terno, são necessários 2 metros de algodão, 1 metro de seda e 1 metro de lã. Para um vestido, são necessários 1 metro de algodão,
1 metro de algodão, 2 metros de seda e 3 metros de lã. Se um terno é vendido por R$ 300 e um vestido por R$ 500, quantas peças de cada tipo o alfaiate deve fazer de modo a maximizar seu lucro? Encontre a solução ótima do problema, né? Interpretar a questão só lá na frente. Então, vamos lá. Lida a questão, a gente segue aqui essa lógica. A questão trata de quê? Né? A questão trata de um problema de maximização. De onde é que você tirou isso? Aqui, ó. De modo a maximizar o seu lucro. Tá? É um exemplo de que ele está falando de maximização, certo? Identificar a situação problema. A situação problema é bem simples, é a vida desse alfaiate. O que ele vai produzir. O que, é que ele produz? Ele produz terno, vou marcar aqui, e ele produz vestido. Ternos e vestidos. Marcando aqui, porque são palavras-chave na questão. Beleza. Próxima situação. Identificar o X da questão. Qual é a dúvida dele? A dúvida dele aqui geralmente surge, pessoal. Tá vendo aqui a interrogação, né? A interrogação, ela representa um questionamento. Então, antes disso aqui, onde é que começa a frase? Onde é que vem? Onde é que vem? Vem daqui, ó. A pergunta: quantas peças de cada tipo o alfaiate deve fazer? Então, tá aqui, ó. Essa é a incógnita da questão. Mas quantas peças de cada tipo de quê? Dos itens que ele contou aqui a história, né? Ó. Dos itens que ele disse que estariam compondo sua linha de produção. Terno e vestido. Então, eu marquei aqui, ó, terno e vestido. Como é que eu sei que eles também, como é que eu comprovo que eles são minhas variáveis? Se lembra a dica que eu disse? Ó? Na maioria dos casos, estará associada ao lucro, ao fator financeiro ou ao preço. Olha ele falando aqui, ó. Um terno é vendido por R$ 300. Um vestido é vendido por R$ 500. Aqui, para terminar de provar que eles são as dúvidas, as incógnitas da questão, tá aí marcado aí bonitinho o valor associado ao lucro, à venda do material, dos materiais, tá? Quais são os fatores limitadores? Ele fala mesmo no começo, ó, ele tem disponível, ele tem em estoque o quê? 16 metros de algodão, 11 metros de seda e 15 metros de lã. É o que ele diz que é a sua disponibilidade em estoque, é o que ele tem, né? E o parâmetro é o quanto ele gasta para fazer cada um deles. Ele vai estar sempre associado à variável, né? Os parâmetros. Ele diz que gasta 2 metros de algodão, 1 metro de seda e 1 metro de lã. No vestido ele gasta 1 metro de algodão, 2 metros de seda e 3 metros de lã. Tá? Então aqui, nesse momento, se a gente for parar para reler a questão, professor, está quase tudo vermelho. Significa que essa questão é pequenininha, então. Significa que ela foi bem sucinta nas informações. Ela não enrolou muito, não inventou uma novidade, já foi dizendo o que queria e onde é que estava cada informação. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que usar esses termos que a gente marcou aqui. Não dá para fugir, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, chamar terno ou algodão, né, de X1 e X2, né, que eu já volto aqui, porque X1 e X2 são quem? São as quantidades que serão produzidas. Eu já apresentei na aula passada essa lógica, né? Então, ele falou aqui, ó, o terno eu vou chamar de X1. O vestido eu vou chamar de X2. Certo? Então, o que foi que eu falei? Por que está essa tabelazinha montada aqui? Porque é o seguinte, aqui desse lado, a gente vai botar tudo associado a quem? Ao terno. Aqui desse lado, tudo associado a quem? Ao vestido. Tá bom? E lá na frente, restrições, disponibilidades e afins, né? Então, vamos lá. Professor, por onde começar? Aí você vai seguir sempre essa lógica aqui, né? Primeira coisa que vocês vão identificar é a função objetivo, que a gente sabe que é maximizar. Maximizar o lucro da venda, da produção e venda de ternos e vestidos. Quanto é o lucro do terno e quanto é o lucro do vestido? Vamos procurar na questão? Isso sai lendo aqui, ó. Chegou aqui, ó. Um terno é vendido por 300 e um vestido é vendido por 500. Então, o terno eu chamei de X1. Então, eu vou dizer o quê? Eu vou ganhar R$ 300 para cada X1
né? Para cada terno. Ah, professor, eu posso escrever o nome aqui, terno, no lugar de X1? Pode, não é legal, mas pode, né? Então, é como se fosse R$ 300 vezes cada terno que você fosse vender ou produzir, né? No vestido, que eu chamei de X2, qual é o lucro dele? Tá aqui, ó, R$ 500 para cada vestido vendido, certo? Então tá aqui, ó, R$ 500 vezes X2 vai dar o quê? 500x2, que é a mesma coisa de quê? De R$ 500 vezes cada vestido que ele vai vender, tá bom? É só uma associação, só chamei de X2 pela questão da função ser mais prática, tá? Mas ambos resolvem aqui meu problema. Então, onde é que surge esse mais? O mais surge da lógica, pessoal, que para você calcular o lucro total, você precisa somar o lucro de todos os ternos. Vamos supor, vendi 2 ternos. Vendi 5 ternos. Então, 5 vezes 300, 1.500. Mais, quantos vestidos eu vendi? Vendi 2 vestidos. 2 vestidos vezes 500, 1.000. Então, 1.500 mais 1.000 seria, por exemplo, uma suposição de um lucro de R$ 2.000, R$ 2.500. Mas até aqui já está respondida a situação, está organizada, né? Então, vamos lá. Feito isso, a gente vai identificar agora o quê? As restrições, que a gente bota aqui sujeito, mas é sujeito, né? Pode ser só sujeito mesmo. Só para lembrar aqui, sujeito às. Sujeito às. Não vai deixar, só tomara. Sujeito às restrições, certo? Então, que restrições foram essas que você identificou? São os parâmetros, né? E os fatores de disponibilidade. Sujeito ao quê? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, pegar todas as informações referentes à produção de um terno. Vamos procurar onde é que estão essas informações? Lá no enunciado. Um alfaiate disponível tanto, tanto, tanto e tanto. Para um terno são necessários. Chegou. 2 metros de algodão, está aqui. 2x1. Que é 2 metros para cada terno. Vezes cada terno produzido. 1 metro de seda, 1x1. E 1 metro de lã, 1x1 também. Você viu que eu coloquei aqui eles três, tudo na mesma coluna, perdão, do terno, né? Então, esse 2, eu estou falando de quem? Esse número 2, eu estou falando de algodão. Esse 1, eu estou falando do consumo de quem? De seda. E nesse outro 1, eu estou falando do consumo de lã. Tá? Eu preciso anotar aqui, eu preciso sempre anotar aqui de onde vem, do que se trata, né? Cada elemento, tá bom? Então, aqui ele falando sobre os 3 fatores principais, certo? Na sequência, a gente vai procurar as informações. Oi. Só um minuto. Nessa questão, pode ocorrer de, ao invés de estar vindo tudo em metro e vir alguma medida diferente? Cara, para facilitar a vida de vocês, eu estou colocando, acho que 95% das questões estão na mesma unidade a mesma unidade métrica, né? Digamos assim. Uhum. Não vai ter um que vai estar em metro e outro em centímetro, não. Ou tá tudo de um jeito, ou tá tudo de outro. Acho que isso uma questão é outra que tem uma pegadinha que eu coloco em unidades diferentes. Mas essa pegadinha, mano. Mas a gente sabe que isso na vida real é diferente, né? Na vida real, aqui a gente poderia estar falando de centímetros facilmente. Né? Então, seria valores fracionados. Então, esse cuidado, tá? Aqui são exemplos tranquilos, não vai estar, vai estar tudo na mesma unidade. Então, eu falei agora desse e desse. Deixa eu marcar do que eu falei, do que eu usei no terno. Né? E o que eu usei, então, para um vestido? Para um vestido, que eu chamei de X2, eu boto aqui, ó, 1 metro de algodão, aqui, ó, 1x2. Eu boto 2 metros de seda, aqui, ó, 2x2. E 3 metros de lã. Pessoal, assim, a gente vendo assim, parece bem tranquilo, né? Mas qual é o cuidado que vocês têm que ter? Aqui, eu estou sendo bem legal e eu estou botando as informações na sequência. Como assim, professor, as informações na sequência?
Você vê que tanto quando eu falo do terno, como eu falo do vestido, eles estão sempre na mesma sequência. Primeiro eu falei de algodão, depois de seda, depois de lã. Aqui primeiro eu falei de algodão, depois de seda, depois de lã. Essas informações, vocês sabem que na vida real, elas podem estar embaralhadas, né? O cara que fez esse levantamento para dizer, pode dizer, não, foi 3 metros de seda, 2 de lã e 1 de algodão. Certo? Então, assim, não estar na mesma sequência. Então, muito cuidado se as informações estão mesmo na sequência já bonitinho, né? Facilitando a transcrição da informação, tá? Então, tá aqui, ó. Tudo isso aqui a gente tirou do material. Eu até já marquei aqui. Certo? Então, de onde é que vem esse símbolo mais aqui, somando tudo? Aquela mesma justificativa, a mesma justificativa que eu usei para a função objetivo, né? Eu somei o lucro, então eu vou somar também os fatores, né, de matéria-prima de consumo. Então eu preciso somar todo o algodão que eu gastei no terno, mais todo o algodão que eu gastei no vestido. Por isso que eles estão na mesma linha. Tudo dessa linha aqui fala de quem? De algodão. Na seda, eu preciso somar tudo que está associado à seda. Eu vou somar tudo que... Desculpa. A toda a seda que está sendo utilizada no terno. Eu vou somar toda a seda que vai ser utilizada no vestido. E do mesmo jeito a lã. Eu vou somar toda a lã utilizada no terno. Eu vou somar também a toda a lã utilizada no vestido. Beleza, tá ficando vermelhinho aqui, a gente já completou quase tudo, mas se a gente voltar lá para a questão, por isso que eu estou marcando aqui de amarelo, tá? Do que falta eu falar? Eu já falei de maximização, já falei do preço aqui por onde é vendido, vou até marcar aqui o preço do terno e o preço do vestido, vou marcando aqui com esse neon aqui. O que está faltando marcar? Aqui um alfaiate é a produção, não precisa, né, escrever nada sobre ele. Está em vermelho aqui, mas não está escrito lá ainda na resolução. O que ele diz que tem, a quantidade que ele tem disponível. Ó, um alfaiate tem disponível 16 metros de algodão, 11 metros de seda e 15 metros de lã. Onde é que a gente lança isso? Pessoal, essa linha aqui não fala só de algodão, essa linha não fala só de seda, essa linha a gente não fala só de lã. Então a gente vai continuar lançando essas informações, né, nas respectivas restrições. Como assim? Restrições e parâmetros, né? Leandro? Então, oi. Só uma dúvida que não é nem sobre a questão que me recorreu agora. Na prova, a gente vai ser à mão ou vai usar o computador para fazer a prova? Não, essa primeira prova é toda na mão. Certo, certo. Porque como aqui a gente não faz nenhum cálculo, você está vendo que eu só estou extraindo informações, né? Então, sim, é só escrita, é só interpretação e escrita, e a modelagem, né? A gente não vai calcular, é só a modelagem mesmo. Tá bom, obrigado. Então, tá faltando a gente falar de quem? De estoque, né? Ó, da disponibilidade. Eu botei aqui estoque, mas eu gosto de chamar de disponibilidade. Né? Ficou grande aí, então vou botar para o estoque. Então, vamos lá. Ele está dizendo que tem 16 metros de algodão, você está vendo que está na sequência. Agora, imagina que tivesse invertido, pessoal. Ó, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui, que é para vocês entenderem do que eu estou falando. E... Vou dar um exemplo, que é para vocês entenderem que pode acontecer isso. Então, olha o que pode acontecer. Ele vem aqui, ó. Temos disponível os seguintes tecidos. 11 metros de seda. Aí o cara mete 11 aqui, ó. Vou até apagar, tá? Mete 11 aqui, aí faz o próximo é 15 e o próximo é 16. Tá tudo errado. Só que a chave tá furada, vai por água abaixo, certo? Então, cuidado nesse momento, porque ele vai dizer, ó, 11 metros de seda. Qual é a linha que trata de seda? Essa daqui, ó. 11 metros de seda. Beleza. Próxima informação, 15 metros de lã. Qual é a linha que trata de lã? É a última. Vamos meter lá no último, 15 metros de lã. Não é a segunda, né? E por último, ele diz que são 16 metros de algodão. O algodão a gente está vendo que está nessa primeira linha, né? Nesse momento, pessoal, surge uma informação que também não vai estar no material, não vai estar no enunciado, perdão. Deixa eu marcar aqui de amarelo para saber que a gente já fez. Ó, tudo preenchidozinho, falta nada pendente, tá tudo, não tem nada pendente,
Sinal que a gente extraiu tudo bonitinho da questão. Eu gosto de pintar, pessoal, para poder eu não ter o perigo de eu esquecer nada, tá? Então, chega um instante que você faz assim, beleza, professor, você botou isso aqui, mas você já sabia que era para botar isso aqui, né? Porque você ia dar sequência a essas informações. Mas de onde é que você tirou esses 3 símbolos aqui? Seguinte. Toda restrição, ela vem acompanhada de um desses 5 símbolos aqui, ó, tá? Esse símbolo aqui representa o quê? Representa maior ou igual. Sim. Aqui. Esse símbolo aqui representa maior ou igual. Por quê? Tem gente, professor, tem muita gente, né? Sempre aconteceu comigo. Maior ou igual, como é que eu sei que isso aqui é maior ou igual? Você primeiro olha para esse símbolo, qual é a parte maior dele? É aberta ou é fechada, né? A gente está vendo que a maior é essa aberta. Então, maior ou igual. Essa aqui é só o quê? Maior que. Vou explicar depois o que é cada um, tá? Maior que alguma coisa, a gente vai ver aí. Só isso aqui, a gente sabe que é igual. Igual a, né? Essa aqui, ó, vem primeiro o espaço fechado ou o espaço aberto? Aparece primeiro o espaço fechado, né? Então, é menor que. Menor que. E por último, aqui a mesma lógica, né? Aparece primeiro o lado fechado, menor ou, tá aqui o sinal de igualdade, menor ou igual. Vou explicar o que é cada um. Como é que eles se aplicam dentro da situação? Simples. A gente está falando que... Vamos usar esse primeiro aqui, né? Primeiro exemplo. A gente está falando que do algodão, eu vou usar 2 metros no terno, para cada terno, e 1 metro para cada vestido. A gente sabe que tem 16 metros no estoque de disponibilidade. Aí eu lhe pergunto, esses 16 metros em relação ao que a gente vai usar, ele tem que ser maior ou igual? Essa quantidade que você vai consumir em relação aos 16, desculpa, né? Essa quantidade tem que ser maior ou igual a 16, maior que a 16, igual a 16, menor que a 16 ou menor ou igual a 16. Então, vocês sempre, rapidinho, vocês vão se acostumar com isso aqui. Mas sempre que vocês forem fazer essa relação, vocês vão ter que identificar um desses sinais, que é esse que vai transformar numa função. Aqui, todos eles estão apresentando um sinal menor ou igual. Está apresentando isso aqui, né? Aí você vai me dizer, por que não use? Por que, professor, o certo é menor ou igual? Pensem junto comigo. A quantidade de algodão que eu vou gastar de seda e de lã para produzir ternos e vestidos, né? Ela pode ultrapassar essas quantidades aqui? Não. Como é que eu vou dizer que vou usar 20 metros de algodão se eu só tenho 16? Então, o resultado dessa função aqui, o resultado dessa operação matemática, que a gente não sabe ainda quanto é, né? A gente não sabe quanto vai ser x1 e não sabe quanto vai ser x2, né? Que são as quantidades. Ó. São as quantidades que serão produzidas, né? Então, a gente só sabe que o número que for aqui, exemplo 3, mais o número que for aqui, exemplo 10, não pode ultrapassar quanto? 16. Então, 2 vezes 3, 6, 10 vezes 1, 10. 10 mais 6, 16. Aqui, ó, não ultrapassou. Tá? Atenderia essa situação. Mas a gente sabe que não é só ela, falta todos esses outros, até porque x2 é um número só para todo mundo, x1 é um número só para todo mundo, como a gente viu na aula passada. Então, não dá para fazer de cabeça, mas vamos entender por que não vão ser os outros. Por que que esse resultado não pode ser maior ou igual a este? Porque maior ou igual significa que eu estaria consumindo um número uma quantidade que eu não tenho. Maior que isso, também não tem como, é impossível. Igual a isso, ó, igual a ele, pessoal, daria. Tá? Mas qual é a dificuldade do igual? Né? Qual é a problemática de trabalhar o sinal de igualdade? A gente vai usar em pouquíssimas situações. Porque o sinal de igualdade é como se fosse uma exigência extrema. O que é uma exigência extrema? A sua função, né? O seu modelo matemático só vai ter validade, só vai ser aprovado pelo solver se ele conseguir consumir
totalmente o seu estoque. Nesse caso aqui, se fosse assim, ó, igual a 16, o solver iria entender que o número que vocês encontrassem aqui no x1 e o número que vocês encontrassem em x2 multiplicado por 2 e este multiplicado por 1, obrigatoriamente teria que ser igual a 16. Quando a gente diz que é menor ou igual, significa que pode ser o quê? 15,99, 15,4, 13, 12, 11, 10, 8,5, 4, resumindo, qualquer número. Qualquer infinidade de número abaixo de 16, abaixo ou igual, desculpa, a 16, né? Menor ou igual a 16, sendo que esse valor vai ter um limite, né? Qual é o mínimo dele aqui? Eu boto aqui igual, o menor número possível é 0. Por quê? Porque não pode existir uma quantidade negativa. Não tem como você produzir menos 4 termos. Não tem como você produzir menos 10 vestidos. Ou você não produz nada, que é o caso do 0, ou produz alguma coisa, né? Tendo esse limite aqui da utilização, tá? E menor que, se eu botasse aqui assim, o menor que, significa que os resultados aqui poderiam ser qualquer número até quanto? Até 15,99999, não é assim? Só não poderia ser 16. Então, raramente a gente vai usar esse menor que, certo? Geralmente vai ser menor ou igual, maior ou igual, ou igualdade. São os três aqui que a gente vai encontrar em 90% das questões. Tá bom? Então, esses três aí seguem essa lógica. Deixa eu só corrigir aqui. O professor se marcou aqui de vermelho, mas falou bem rápido. O que é isso aí? Vamos lá. Nas restrições da modelagem matemática, ele diz, ó, tem uma regra, um pressuposto que a gente não pode produzir um resultado negativo. Então, eu vou lá e crio uma regrinha matemática. Ó. X1, vou até botar ele no lugar certo, porque ele não está no lugar certo. O lugar dele é aqui, ó. X1. Esse sinalzinho, o correto lugar dele é onde? É aqui, ó. X1 maior que 0. Por que X1 maior que 0? Por quê? Maior ou igual, perdão, desculpa. X1 maior ou igual a 0. Por que ele está aqui? Porque você vai dizer ao solver que ele só vai poder assumir valores de 0 em diante. X2, como é que ficaria o X2? Ó, X2 vem para cá, ó, o lugarzinho do X2 é aqui, na linha, na coluna, desculpa, de novo, na coluna do X2, vai ser quem? Maior ou igual também a 0, certo? Então, X1 vem para o lugarzinho dele aqui certinho, X2 vem para o lugar dele aqui certinho, né? Então, ambos devem ser maior ou igual a 0, tá? Então, professor, isso aqui é a resposta? Pessoal, isso aqui é um rascunho, tá? Eu gosto sempre de fazer o rascunho. Se você quiser já responder direto, pode responder direto, não tem problema, certo? Você já pode responder aí, já fazer como outro, botar para gerar e já ir direto para a modelagem, tá bom? Mas eu gosto do rascunho por questão de segurança, certo? O que é a resposta de verdade? Que é a resposta de verdade. Função objetivo, maximizar Z, né? Só maximizar. Então, bota só FO, também responde, tá? Não tem problema não. Isso aqui é bem de boa. Só um enfeitezinho aqui. Função objetiva é igual aqui, ó, maximização. Onde? Tá aqui, ó. 300x1, tá aqui. 300x1. Mais, eu vou até marcando quando eu vou tirando de lá, tá? Ó, mais, vou pegar o mais, 500x2, mais 500x2, tá aqui, ó, mais 500x2. Veio para cá. Só fiz copiar, né? Que ali já tá organizadozinho. Então, eu explico para o cara que vai ler a questão que x1 vai representar quem? Terno, tá aqui, ó. X1 vai representar terno. E explico que x2 vai representar vestido. Onde tiver o número x2 aqui, a expressão x2, imagine o nome vestido. E onde tiver a expressão x1, imagine o nome terno. Vamos copiar o resto, ó. Sujeito a, tá aqui, né? Desculpa. Aqui, ó. Sujeito ao quê? Né? A 2x1. De onde é que vem esses 2x1? Só fiz juntar aqui, ó. 2x1. Veio para cá. Mais. Ai, desculpa. Mais. Veio aqui o mais, ó. Tá aqui o mais, de onde ele veio, né? 1x2.
Se você não quiser colocar 1x2 e quiser colocar só x2, está certo, tá? Eu boto esse 1x2 porque às vezes alguns alunos esquecem de sair colocando esses numerozinhos aqui na frente. Ó. Esse. Então, para não ter o perigo de esquecer, eu sempre tento associar aqui. Aí, obrigatoriamente, vai ter que ter um número, né? No caso do 1, não é obrigatório, mas eu sempre tento passar essa mensagem. Tudo isso, ó, menor ou igual a quanto? Tudo isso menor ou igual a 16. Só fiz copiar. Tá vendo? E, por questão de lá na frente, eu vou precisar saber o que é isso aqui, e como são muitas questões, não tem como decorar todas elas, eu explico, ó. Esses bonitinhos aqui estão falando de quem? De algodão. Tá? Estão falando de algodão. E vou repetir o procedimento aqui no próximo. Na seda, vamos ver o que ele vai falar da seda. Ó. Na segunda linha aqui. 1x1 mais. Aqui, ó. 1x1 mais. Certo? Cadê? Desculpa. 1x1 mais. 2x2 mais 2x2, né? 2 metros de seda para cada vestido. Somados tem que ser menor ou igual a quê? A 11. Tá aqui, ó. Somados tem que ser o quê? Menor ou igual a 11. E por último, a lã, né? Ó. Aqui toda a linha da lã é só transcrever. 1x1 vem daqui, ó. 1x1, um sinalzinho de mais. 3x2, menor ou igual a 15, menor ou igual a 15. Eu tô falando da lã. Então, assim, pessoal, sim, perdão, já ia passando. Eu sempre esqueço desses coitados, né? Não deixam de ser importantes. x1 maior que 0 e x2 maior que 0. Ok? Então, assim, professor, é só isso? É só isso. Tá aqui, ó. A resposta da sua questão é isso aqui. Eu fiz tudo isso aqui, todo esse colorido, né? Essa tabela, esse marca-marca, esse ai todinho, porque eu, particularmente, gosto de organizar as informações, certo? Você não é obrigado a fazer nada disso aqui. Eu faço porque eu acho que fica mais organizado. Você poderia responder direto aqui, dá para responder direto aqui aí fácil. Tranquilo, né? Mas aí requer já uma certa prática, né? Eu aconselho que vocês só façam isso após um determinado tempo de uma boa prática nos exercícios. Então, questão respondida, tudo ok? Vamos para a questão... Leandro, no caso não ia precisar multiplicar, não? Porque, por exemplo, lá tem 2x vezes 1. Aí não tem que calcular isso, não? Não, aqui você está dizendo isso aqui, 2 vezes x1 mais 1. Aí mais... Pronto, isso. Vamos lá. Por que não? Agora deixa eu lhe perguntar. O que x1 é? X1 não é isso aqui, ó. A quantidade de terno. Não é isso? X2 é quem? A quantidade de vestido. Aí eu lhe pergunto, você sabe a quantidade de terno que você deve produzir aqui? Você sabe a quantidade de vestido que você tem que produzir aí? Não. E é exatamente isso, Adriana, que é o prazer da questão. É você chegar para mim aqui agora e dizer, beleza, Leandro, fiz isso tudinho, mas afinal, o pobre é esse alfaiate. Esse homem tem que produzir quantos ternos e quantos vestidos? Adriana, se você quiser, eu passo aqui o resto da noite testando com você números para ver se bate. E a gente não vai acertar. É na hora que vai entrar o solver, né? E vai fazer esse cálculo por nós. Porque de cabeça é impossível a gente fazer aqui. Entendeu? Então, a gente está fazendo isso aqui para preparar. Isso aqui é preparar o terreno. Isso aqui é preparar o terreno para o Excel. Porque o próximo passo, depois que a gente aprender a responder todas as questões, é transcrever isso aqui para uma planilha que eu vou dar pronta para vocês. Entendeu? Então, assim, se você... Eu sei a resposta dessa questão. Se eu não me engano, é 2 e 5 ou é 2 e 7. Teria que deixar aqui para ver. Eu já fiz essa questão outras vezes. E a gente poderia fazer para conferir, mas aí meio que vai embaralhar a cabeça da galera. Então, o que eu prefiro? E vocês entendam que, por hora, a questão acaba aqui. Entendeu? É só transcrever. Você vai, professor, não tem nenhum cálculo. Você só vai fazer cálculo
na 15ª aula dessa disciplina. Até lá, você não faz nenhum cálculo. Entendeu? É só montagem do material. Ok? Vamos lá, vamos ver a questão 2. Essa questão 2, pessoal, deixa eu ver aqui. Ela vem com uma nova proposta de problema, certo? As duas aulas passadas... perdão. Os 2 exemplos da aula passada, mas esse primeiro exemplo que a gente viu agora, vocês podem até anotar isso aí. São exemplos de mix de produção. Como assim, professor? O que significa exemplos de mix de produção? São questões onde o propósito das questões é decidir a composição do mix de produtos da empresa. Tá? A dúvida é o que produzir. Então, a gente chama de questões de mix de produção. Então, assim, agora surge uma nova. Vai surgir uma nova que é outra vibe, né? Segue a mesma lógica? Segue, mas já começa a ficar engraçado. Porque não vai falar mais de produção. Agora a gente vai falar de uma questão com um problema de transporte, né? Transporte e espaço. Então, vamos entender o que essa questão 2 vai falar. Deixa eu vou até apagar isso aqui. Apagar não, só mudar a fonte aqui, deixar em branco. Para eu montar um rascunho junto com vocês, para a gente não ficar olhando para a resposta. Então vamos lá. Questão 2. Uma companhia de aluguel de caminhões possuía 2 tipos de caminhões. O tipo A, com 2 metros cúbicos de espaço refrigerado e 4 metros cúbicos de espaço não refrigerado. E o tipo B, com 3 metros cúbicos refrigerados e 3 não refrigerados. Uma fábrica precisou transportar 90 metros cúbicos de produto refrigerado e 120 metros cúbicos de produto não refrigerado. Aí lá vem, quantos? Quando a gente vê uma palavrinha dessa aqui, pessoal, você já marca, tá? Quantos representa o início de uma pergunta. Então, esse cara aí provavelmente vai lhe cantar um monte de coisa a partir desse quantos aí, certo? Quantos caminhões de cada tipo ela deve alugar de modo a minimizar, marcar aqui, né, o custo, se o aluguel do caminhão A é 30 centavos por quilômetro e B, 40 centavos por quilômetro. Como eu falei a vocês, né, esse exemplo aqui dessa questão, ela vai trabalhar o quê? Com minimização. Eu falei transporte porque eu pensava que tivesse excluído essa questão. Mas peço desculpa, tá? É uma questão de transporte, sim, de alocação de recursos, certo? Mas que está associada à minimização. Então, a gente não vai trabalhar essa linha, mas eu preciso apresentar para que vocês tenham o conhecimento da existência disso aí. Então vamos lá. Professor, você leu tudo isso aí, com certeza nem eu nem você lembra mais desse monte de número. O que a gente faz aqui? Vamos seguir o passo a passo? Primeiro passo é entender o quê? Função objetivo, maximizar ou minimizar? Minimizar. Então, vou anotando aqui. Ó. Função objetivo igual a minimizar Z. Certo? Vou deixar aqui. Próximo passo. Identificar a situação problema. Minha situação problema aqui, vou anotar aqui em cima. Meu problema. Se vocês pensarem junto comigo, qual é a dúvida aqui nessa situação? Vem aqui, ó. Quantos caminhões ela deve alugar, né? Bota aqui. Alocação de caminhões. Vou deixar aqui para a gente saber do que se trata. Depois que a gente sabe do que se trata a questão, eles vão identificar o quê? A dúvida, a incógnita, né? Então, qual é a dúvida aqui na questão? Geralmente a dúvida vem associada aqui do termo da pergunta, né? Ó, quantos caminhões de cada tipo ela deve alugar? Então, eu vou dizer aqui, ó, vou chamar de X1, as incógnitas X1 e X2, certo? E eu vou dizer aqui, ó, lá em cima, ele fala quais são os tipos de caminhão que tem. Ele diz que é o caminhão tipo A e o caminhão... Deixa eu marcar aqui. Caminhão tipo A e tá aqui o outro, caminhão tipo B.
certo? Então, eu vou dizer aqui, ó, X1 vai ser caminhão tipo A. Eita. X2 eu vou dizer que são os caminhões caminhão tipo B. Pra gente saber o que é cada coisa. Beleza, professor. Próxima coisa que a gente pode fazer é identificar o quê? Sim, perdão, até peço desculpa. Eu gosto de provar que isso aqui são as incógnitas, tá? Eu já estava esquecendo. Como é que eu provo que elas são as incógnitas? Elas vão estar associadas ao lucro, ao fator financeiro. Olha aqui, ela provando isso. Caminhões, blá, 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 blá. Aqui, ó. O caminhão A, ele é o quê? 30 centavos por quilômetro. E o B, 40 centavos por quilômetro. Então, ele provando aqui, comprovando que eles estão associados a valores, certo? Então, vamos lá. Quem são as restrições? O que limita cada situação? O seguinte, nessa questão, ela diz que existe uma exigência que deve ser atendida. Que exigência é essa? Transportar 90 metros cúbicos de produto refrigerado e 120 metros cúbicos de produto não refrigerado. Ele exige... Eita, danado. Ele exige isso aí. Ele quer que você transporte isso aí, tá? Então, elas vão ser as restrições. Se você quiser copiar isso aqui, copia, tá? Se quiser botar isso no seu rascunho, vou botar aqui, ó. Restrição. Qual é o fator que limita o transporte? Que exige, né? O parâmetro que exige aqui. Restrição barra parâmetro. Deixa eu botar parâmetro, deixa eu ver logo tudo junto. Eu vou copiar aqui, só para a gente ter um rascunho bonitinho. Não precisa, né? Isso aí. Beleza. Estou copiando. Qual é a outra coisa que a gente sabe que deve aqui, ó, que ele vai falar, ó, que são os parâmetros da questão também. A quantidade de metros cúbicos que cada caminhão do tipo A e cada caminhão do tipo B transporta, né? Ó. O caminhão tipo A transporta 2 metros de espaço refrigerado e 4 metros de espaço não refrigerado. Vou anotar aqui também. Só porque eu gosto de salvar as informações. Vamos marcar de amarelo, porque isso aqui é imprescindível. A gente não esquecer de trabalhar ele. E o do tipo B também é imprescindível, que é o que ele usa, que é o que ele consegue transportar no tipo B. Você está fazendo tudo isso por quê? Só para vocês verem que as opções de como vocês podem responder, certo? Anotando o que vocês consideram relevante, digamos assim. Então, aqui meio que a gente já marcou tudo, né? Ou falta alguma coisa? A gente marcou, mas não copiou aqui, ó. O custo, perdão, de cada um. Ele disse que o tipo A custa 30 centavos por quilômetro. Vou anotar aqui de lado do A. E o tipo B custa 40 centavos por quilômetro. A gente fez toda essa extração, que é praticamente copiar a mesma questão, né? A gente praticamente copiou tudo. A questão é curta, então a gente praticamente foi obrigado a copiar tudo. Mas vamos tentar entender o problema agora. Eu quero alugar os caminhões, e tem dois tipos, o tipo A e o B. O tipo A é 30 centavos por quilômetro. Eu nem botei aqui, por km. E o tipo B é 40 centavos por km. A gente recebeu um pedido, né? A gente foi solicitado um pedido a transportadora. Transportar 90 metros cúbicos de produto refrigerado e 120 metros cúbicos de produto não refrigerado. Então, assim, essa questão do refrigerado e não refrigerado é o quê? É como se eu tivesse que transportar, por exemplo, carne e, no caso, é congelado. Deixa eu botar refrigerado bem. Pode ser. Carne e, sei lá, e osso, né? Que não precisa estar frio. Ou então carne e, sei lá, ketchup, por exemplo. Uma coisa que não precisa estar refrigerada. E eu tivesse que transportar
ocupar um determinado volume de espaço. Ele sabe que a parte que é refrigerada, né, que vai ter uma temperatura lá controlada, eu vou precisar de 90 metros cúbicos desse espaço para transportar essa carne que eu tenho. E 120 metros de espaço não refrigerado, que não precisa ter a temperatura controlada, né, para transportar demais mercadorias, para facilitar o exemplo. Então o cara está me exigindo isso aqui, pô. Eu tenho que atender, eu quero saber como é que eu transporto isso aqui. Quantos caminhões eu vou precisar alugar para transportar isso aqui? Então, ele vai lá e diz, quantos eu não sei, é justamente sua dúvida, mas ele diz o seguinte, meu caminhão do tipo A, que eu cobro 30 centavos por quilômetro, ele consegue transportar 2 metros cúbicos de refrigerado e 4 metros de espaço não refrigerado. É como se a gente imaginasse, só para exemplificar, eu gosto de desenhar, né? Vocês sabem que eu adoro desenhar. Vou pegar aqui uma tabela. 4, 6. Aqui, Ele diz o seguinte, espaço refrigerado do meu caminhão tipo A. Por que não fica? Isso, né? Eu uso 2 metros de espaço refrigerado, vou botar azul refrigerado. Azul. E de 4 metros de espaço não refrigerado. Esse aqui é o tipo A, só para vocês terem uma noção da pergunta que eu vou fazer aqui, tá? No tipo B, eu sei que ele cabe 3 metros cúbicos de espaço refrigerado. 1, 2, 3. E 3 metros de não refrigerado. Então, assim, se a gente fosse imaginar isso aqui, imaginar isso como um caminhão, né, os 2 caminhões, esse caminhão aqui, tem mais espaço para não refrigerado, e o tipo B, ele tem meio a meio, né? Metade refrigerado e metade não refrigerado. Só que esse aqui, o cara me cobra 30 centavos, e esse aqui, esse outro me cobra 40 centavos. Afinal, quantos alugar de cada? De um modo que eu gaste o menos possível. Então, essa é a pergunta que você teria que se fazer dentro da situação. E se a gente for mais uma vez parar de cabeça, não responde. Mais uma vez, a gente vai ter que se socorrer à programação linear, né, para ela estar nos disponibilizando a melhor resposta para essa situação, tá bom? Então, isso aqui foi só para desenhar, só para exemplificar, tudo isso aqui é um rascunho, né? Mas agora a gente precisa transformar isso num modelo matemático. Como é que a gente transforma isso num modelo matemático? Primeira regra, primeiro passo para transformar em modelo matemático é formular a função objetivo. Então, ele vai dizer, primeiro deixa eu chamar aqui x1, já está lá no rascunho, não precisa, tá? Desculpa, não vamos ficar repetindo a mesma coisa, não. Resposta, função objetivo. Deixa eu vou pegar a resposta aqui. Não vai perder muito tempo. Então, a resposta ele vai dizer o quê? Função objetivo. Minimizar o custo da empresa, onde eu vou pagar 30 centavos para cada x1. Quem é x1? Para cada caminhão do tipo A que eu alugar, mas eu vou pagar também 40 centavos para cada quilômetro do caminhão do tipo 2. E eu vou lá e digo, né? Caminhão tipo A e caminhão tipo B, certo? Então, sujeito ao quê? Aí, aqui, pessoal, para organizar essa informação, na linha de produção a gente consegue com mais facilidade. Então, como é que eu crio um rascunho para organizar todas as informações que eu tenho? Abri aqui. Mais uma vez, eu vou montar uma tabelinha daquela, certo? Eu gosto de montar aquelas tabelinhas. Deixa eu copiar essa daqui para não perder muito tempo. Oxente. Agora foi. Vou apagar isso aqui. Vou deixar só que eu sei que vou aproveitar. Tirar esses símbolos, né? Não, por enquanto eu vou deixar. A gente vai ver se a gente usa tudo agora. Opa. Menino.
Então, vamos lá. As dúvidas... Não vamos apagar para ficar bonito, para fazer uma coisa bem feita. Então, as primeiras coisas que a gente tem que fazer é identificar quem é quem, não é verdade? Opa, de novo. Essas variáveis x1, eu vou chamar o caminhão do tipo A, chamado x1, fazendo meu rascunho, né? Para montar direitinho. E vou dizer que o tipo B vai ser o caminhão que eu vou chamar de x2. Então, o que eu sei? Ó? Que tudo aqui vai ser relacionado ao caminhão tipo A. Não foi o que eu quis, espera aí. E tudo aqui vai ser relacionado ao caminhão do tipo B, certo? Vamos procurar as informações que a gente tem para lançar. Qual é a primeira informação que você deve procurar? A função objetivo, que nesse caso aqui vai ser o quê? Uma de minimização, né? É o custo lá, do transporte, né? Que ele vai dizer o seguinte, no tipo A, eu vou pegando as informações, tá? Vão ser 30 centavos por quilômetro. Então, 0,30 para cada x1, né? Vezes x1. Vou botar aqui o vezes x1, que é para vocês não esquecerem. Mais 40 centavos para cada caminhão do tipo B, que a gente chama de x2. Então, aqui, ó, já está praticamente montado, né? A formulação da função objetivo. Ah, professor, mas ainda falta lançar muita coisa. Ainda tem aqui o total que eu vou transportar e o que cada um dele vai usar. Seguinte. Quais são os parâmetros informados nessa questão referente às características de cada caminhão? Quando a gente vai produzir aqui um produto, por exemplo, cadeira. Não, vamos pegar o exemplo passado. Terno. Quais eram as características dele? Algodão, seda e lã. Vestido. Quais eram as características dele? Algodão, seda e lã. Algodão, seda e lã, desculpa. Quais são as características do tipo A? Quais são as características do veículo do tipo B? Espaço. Vou botar aqui. Metros refrigerados. E metros não refrigerados. Essa é a diferença aqui, são as características, perdão, dos dois caminhões, tá? Então, aqui, nesse momento, o que vocês precisam entender? E vocês vão buscar essa mesma característica nos dois caminhões. Então, onde é que ele fala sobre isso? Aqui, ó. Transportar 90 metros cúbicos de produto refrigerado e 120 metros cúbicos de produto não refrigerado. Se lembra o que eu disse que ficava lá depois das restrições? A última coisa que a gente informava, nesse caso aqui, é a exigência, né? Ou o volume a ser transportado. Qual é o volume de espaço refrigerado que ele está pedindo? Refrigerado ele está pedindo 90. E não refrigerado, vou seguir aqui a linha, tá? Estou seguindo aqui a linha dela. E não refrigerado, eu estou botando 120. Vou marcar aqui os dois. Eu já coloquei no lugar deles. Quem mais que fala de refrigerado e não refrigerado? Ele vai dizer aqui, ó, tipo A, 2 metros de espaço refrigerado e 4 de não refrigerado. Então, eu vou seguir aqui, ó. Tipo A, 2 de refrigerado e 4 de não refrigerado. E aqui você pode botar, né? De boa. Vai ser 2 vezes x1 e 4 vezes x1 de acordo com a demanda. Sinalzinho de mais aqui é padrão, né? A gente já sabe aqui que não tem como fugir dele. E o tipo B, quais são as características do tipo B? Tá aqui, ó. Deixa eu marcar aqui o que eu já fiz. Eu marquei, fiz o 2 e fiz o 4. Então ele diz aqui, o tipo B é 3 refrigerado e 3 não refrigerado. 3 refrigerado e 3 não refrigerado. Vou botar aqui, ó. 3. E a gente sabe que vai ser isso vezes a quantidade de x2. Só está faltando um espaçozinho para a gente preencher, né? Que é aqui. A gente tem que descobrir aqui os sinais que serão aplicados.
e a não negatividade. Então, vamos pensar. Vamos pensar aqui junto comigo. 2 metros de espaço refrigerado para cada caminhão do tipo A, né? Mais 3 metros de espaço refrigerado para cada caminhão do tipo B. O resultado, essa quantidade de caminhões que vocês vão utilizar, elas podem ser maior que 90, maior ou igual a 90, desculpa, maior que 90, igual a 90, menor que 90 ou menor ou igual a 90. O que vocês já acham, pessoal, que seria aqui? Alguém quer arriscar? O espaço que vocês vão utilizar, que vocês vão ter que alugar dos caminhões, eles devem ser menor, igual ou maior do que 90 metros? O que vocês acham? Podem arriscar, não tem problema não, tá, pessoal? Acho que maior. Maior que 90, com certeza, né? Por que maior que 90? Maior ou igual, na verdade, a 90, né? Porque eu lhe pergunto, se você quer transportar 90 metros, o resultado disso aqui pode ser menor que 90? Não. Você vai alugar caminhões que não consigam transportar 90 metros? Não tem lógica, não é verdade? Então, ele tem que ser maior ou igual a 90, né? Resumindo, de 90 em diante. Do mesmo jeito, aqui, a segunda opção, tá? Se você fosse um cara muito exigente, que não quisesse trabalhar com sobra, ó, tem que ser perfeita a quantidade transportada, não aceita de outro jeito. O que você faria? Aí você botaria e metia um igual aqui, ó. Não, quero transportar, tem que ser exatamente caminhões que transportam 90 e 120. Mas isso aqui é um pouco de grosseria e dificulta até a análise futura. Então, tá aqui, ó, vocês montaram a situação. Certo? E a modelagem está praticamente pronta. Vamos lá ver como é que fica, conferir, né? Ó. Função objetivo, 0,30, né? 30 centavos para cada x1, mais 40 centavos para cada x2. Essa turminha aqui. Essa primeira linha. Sujeito a quem? A 2x1 mais 3x2. Aqui eu botei 90, perdão. Maior ou igual a 90. Errado isso aqui. Maior ou igual a 90. Na segunda, 4x1 mais 3x2 maior ou igual a 120. Tá aqui, 4x1 mais 3x2 maior ou igual a 120. E eu sempre informo, né? Isso aqui é referente ao espaço refrigerado, isso aqui é referente ao espaço não refrigerado. Não botei de novo, porque eu amo esquecer isso aqui, né? Mas x1 tem que ser maior ou igual a 0. Certo? E x2 também tem que ser maior ou igual a 0. Não existe resultado negativo. Então, essa é a resposta do fator aqui de minimização. Ok? Ah, professor, mas você fez essa enrolada todinha, poderia ter sido direto. Poderia, pessoal. Mas essas primeiras aqui eu prefiro ir com calma, né, mostrando direitinho o que é cada coisa. Tá? Que é para não dizer, o professor não detalhou, o professor não explicou, não. Eu vou detalhar aqui o máximo que eu puder, que é para poder ajudar vocês de uma maneira bem eficaz, tá? Salvar isso aqui. Então, próximo exemplo, né? Acho que eu vou mix de produção de novo. Deixa eu ver aqui o que é. É mix de produção, só que com acréscimo de restrição agora. Vamos lá. Uma confeitaria produz 2 tipos de bolos de sorvete, chocolate e creme. Cada lote de bolo de chocolate é vendido com um lucro de R$30. Eu gosto de marcar. Vamos marcar um tem número? Não, vamos ler. Tenho que pegar o hábito de fazer do jeito que vocês têm que fazer. Vamos ler primeiro. Um lucro de R$30. Os lotes de bolo de creme com um lucro de R$10. Contratos com várias lojas impõem que sejam produzidos no mínimo 10 lotes de bolo de chocolate por dia e que o total de lotes fabricados nunca seja menos que 20. Tudo novidades aqui para vocês, né? O mercado só é capaz de consumir até 40 lotes de bolos de creme e 60 de chocolate. As máquinas de preparação do sorvete disponibilizam 180 horas de operação.
sendo que cada lote de bolo de chocolate consome 2 horas de trabalho e cada lote de bolo de creme 3 horas de trabalho. Passo a passo do que a gente tem que fazer, né? Passo a passo do que eu digo que é essencial para a gente ter uma questão bonitinha, organizada. Primeira coisa, identificar o problema. Qual é o problema que a gente tem nessa questão? É uma confeitaria que produz bolos, né? Que atende diversos contratos, que compreende a demanda de consumo do mercado, a demanda externa de consumo, né? Dos produtos dela, e que sabe quanto tempo gasta para operar, para produzir, perdão, os seus bolos, né? Então, voltando para a questão, vamos tentar marcar o que a gente chama de interessante aqui. A gente vai vendo o que é interessante ou não. Uma confeitaria produz 2 tipos de bolo de sorvete, chocolate e creme. Então, aqui, ó, cara, ele falou muito sobre esses bolos, né? Sobre os tipos sobre quem quer, quem compra, sobre quanto consome de cada bolo. Vou marcar aqui eles dois para a gente ficar esperto que esse bolo de chocolate e bolo de creme parece que é importante dentro dessa questão. Cada lote de bolo de chocolate é vendido com um lucro de R$30. Vou marcar aqui esses R$30, que quando eu digo que fala de lucro, de dinheiro, o negócio aperta, né? E os lotes de bolo de creme com um lucro de R$10. Vou marcar também. Contratos, isso aqui é tudo novidade, né? Contrato com várias lojas impõe que sejam produzidos, no mínimo, 10 lotes de bolo de chocolate por dia. Isso aqui é importante. Ele está obrigando você a informar ao solver, ou na hora que você for realizar seu cálculo manualmente, né? A gente vai fazer, que você tem que produzir pelo menos, no mínimo, 10 lotes. Você tem um contrato, você tem que atender esse cliente de todo jeito. E que o total de lotes fabricados, ó, isso aqui é muito importante, tá? Total de lotes fabricados nunca seja, deixa eu marcar total de lotes, nunca seja menos que 20. Pensem junto comigo. O que que esse exemplo está querendo dizer quando ele fala assim, ó, você que produz bolo de chocolate e de creme, nunca fabrique menos que 20 bolos. Ele não diz aí, né? Você vê que ele não fala que o total de lotes, ele não diz se é bolo de chocolate ou é bolo de creme. Ele só diz que é o seguinte, se você vai produzir 5 de um e 15 de outro, não importa. Se vai produzir 10 de cada, não importa. Mas o que ele entendeu que seria necessário para a viabilidade do negócio? Nunca fabricar menos que 20. Professor, como é que o cara inventa esse número? Não é que ele inventa. Quando a gente está num processo de fabricação contínua, né, é muito importante a gente discutir isso aqui, tá? Quando a gente tem um processo de fabricação amarrado, bonitinho, é fácil você chegar a um número de dizer assim, ó, produzir menos que isso é prejuízo para o negócio. Tá? Então, ele entende que para ter funcionário, para gastar com funcionário, para gastar o tempo dele, para gastar com matéria-prima, para gastar com energia, né, com insumo e afins, se ele produzir menos que 20 bolos, não vai ser interessante para o negócio dele. Então, ele vai lá e faz a exigência, ó. Não quero saber, a gente tem que produzir pelo menos 20. E ponto final, tá? Não disse de qual, mas tem que ele exige que seja produzido pelo menos 20 de cada, né? Nunca menos que 20 a quantidade de bolos, né? De cada não, perdão. Nunca menos que 20 bolos. Aí ele vai lá e diz assim, ó, eu fiz uma pesquisa aqui na região para identificar a demanda da região, né? Para saber se eu devo... Perdão, achei aqui sem querer. Quanto é que eu devo produzir? Porque o cara diz assim, ó, eu tenho dinheiro suficiente para produzir quantos bolos eu quiser. Exemplo. Mas eu sei que não adianta eu produzir 500 bolos se eu não tenho para quem vender esse bolo. Então, vamos fazer uma pesquisa de mercado. O cara vai lá e diz, o mercado só é capaz de consumir até 40 lotes de bolos de creme e até, né, e 60 de chocolate. Então, assim, não adianta fabricar mais de 40 bolos de creme e não adianta fabricar mais de 60 bolos de chocolate porque não vende. É o máximo que a região consegue consumir, é o máximo que o mercado consegue absorver. É um limite da região, é um limite local, da região a qual ele do público que ele atinge naquela região,
certo? Aí, beleza, seguindo. Ó, a minha máquina, eu tenho umas máquinas aqui para produzir esses bolos de sorvete, e eu sei que essas máquinas conseguem rodar 180 horas, certo? Sendo que cada bolo de chocolate consome 2 horas da máquina e cada bolo de creme consome 3 horas. Você viu que eu marquei aqui o essencial, né? Marquei o que a gente considera aqui que detalha bem a questão. E agora a gente vai para a modelagem, tá? A gente vai aqui montar um rascunho bonitinho. Então, qual é a primeira coisa que eu digo a vocês para começar a montar um rascunho? Identifique as variáveis, a função objetivo, perdão, e as variáveis. Nesse exemplo aqui, ele quer o quê? Maximizar o ganho dele, né? O lucro dele na venda desses bolos aí. Então, função objetivo, maximizar, certo? Quem são as variáveis? Oh, meu Deus, essa aqui não. Quem são as variáveis? Qual é a dúvida dele nessa questão? Produzir. Quanto ele tem que produzir? Bolos de quantos? Menino. Quantos bolos ele deve produzir de chocolate e quantos bolos ele deve produzir de creme. Então, eu botei aqui, ó, X1, quantidade de bolo de chocolate, X2, quantidade de bolo de creme. Ele está me dizendo que a dúvida aqui, né? Ele sabe que tem que produzir no mínimo isso, no máximo aquele e tal, mas ele não sabe quanto produzir de cada, de uma maneira que ele tenha o melhor lucro possível. Então, o melhor lucro possível é o que a gente está buscando aqui nessa questão. Baseado em quê? Na quantidade que será produzida de cada, que a gente não conhece, que a gente só vai conhecer lá no Excel, lá na frente. Ok? Então, vou botar aqui, ó. Poxa, inverti aqui, foi? Quantidade de bolo de chocolate. Botei chocolate X2 aqui, que estranho. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar isso. Aqui com certeza vai estar errado. Se está ali em cima está errado, aqui vai estar também. Eu ajeito já. Então vamos lá. Eu vou chamar chocolate X1. Devia ter só invertido lá em cima, né? Fui um pouquinho ignorante agora. Mas já fiz, então vamos. Vamos lá. Identificamos as variáveis, vamos começar a preencher o rascunho. Primeira coisa que a gente precisa preencher é o quê? A função objetivo. Onde está a informação que fala de lucro, né? Do lucro desse bolo? Vamos ler a questão para identificar. Confeitaria produz 2 tipos de bolo. Cada bolo de chocolate está aqui, ó. Lucro de R$30. Bolo de chocolate. Vou botar aqui, ó. Lucro. 30 reais. Então vai ser R$30 vezes cada bolo de chocolate que eu produzi. Mais. Sabe que tem que ter o mais aqui entre a ligação de chocolate e creme, né? Mais o quê? Mais a quantidade, o valor do lucro do bolo de creme. Lucro do bolo de creme, R$10. Vou marcar aqui em vermelho, porque eu já usei eles dois. Ó. Então, o lucro do bolo de creme, R$10. Então, vai ser R$10 vezes cada bolo de creme que seja produzido, né? Que seja comercializado. Já montamos a primeira linha aqui bonitinho, né? Sem muita dificuldade. Aí vem agora as restrições. Sujeito a o quê, pessoal? Do que essa questão falou? É por isso que eu acho importante o rascunho, né? Do que foi que essa questão falou tanto? Ela disse, ó, tem um monte de contrato aqui, certo? E tem também a questão da produção, das horas. Eu sempre gosto de separar o que é fator de mercado e o que é fator de produção. E gosto muito de começar por fator de produção, para não ter o perigo de me perder nos fatores de mercado, certo? Então, qual é o fator que está relacionado à produção desses bolos? O tempo que tem de disponibilidade da máquina, né? Que tempo é esse? Ele diz aqui, ó, 180 horas disponíveis. Sendo que cada bolo de chocolate consome 2 horas. Então, vou botar aqui, ó, HM, né? Horas máquina, certo? Para vocês saberem aqui direitinho. Ele diz, eu vou consumir 2 horas para cada bolo de chocolate, certo? E essas horas que eu vou consumir para cada bolo de chocolate, também vou consumir para cada bolo de creme. Não é isso? X2. Então, aqui, ó,
a quantidade de horas aplicadas vezes a quantidade de horas utilizadas vezes a quantidade de bolo de chocolate mais a quantidade de horas de bolo de creme tem que ter um limite. Qual é o limite que ele tem aqui? De 180 horas, né? É o limite, a disponibilidade máxima da máquina, né? Então, vamos anotar esse 180 também, ó. Disponibilidade horas máquinas, 180. Então, a pergunta é, qual sinal botar aqui? O resultado de horas consumidas pode ultrapassar 180 ou não? Você faz, não pode. Minha máquina só consegue trabalhar até 180 horas. Então, o resultado desse cálculo aqui, dessa função, né, de tempo utilizado vezes quantidade de bolo, não pode ultrapassar 180 horas. Tá? Então, falamos de a primeira fator. Eu gosto sempre de falar do fator relacionado à produtividade. E aqui falta um monte de coisa ainda. Só que quando chega fatores de mercado, pessoal, não tem jeito. Tem que fazer um por um, com calma, direitinho, lendo o que é cada coisa. Então, vamos lá. Contratos com várias lojas impõem que sejam produzidos, no mínimo, 10 lotes de bolo de chocolate. Aí, vamos lá. Onde é que está falando de bolo de chocolate? Aqui. Né? Vou botar aqui. 10 x1. Por que 10x1? É a quantidade mínima de bolo, mínimo de bolo, claro que não vá de chocolate. O mínimo vai ser 10. Então, significa o quê? Que 10x, como é que eu vou lançar isso aqui numa modelagem? Você faz, poxa, falta o sinal de igualdade. Onde é que eu vou botar o meu sinal de igualdade aqui? O que eu vou fazer com isso aqui? Pessoal, nesse momento, você tem que ter o cuidado de lançar esse 10 justamente no local que vai representar o quê? As limitações, que são aqui, ó, as disponibilidades. Certo? Se lembra que a gente lança assim, ó, x1 maior que 0, x2 maior que 0. Onde é que eles ficam? Eles não ficam aqui assim, ó. x1 maior que 0. Então, assim, se x1 maior que 0 e x2 maior que 0 ficam desse jeito, se eu estou dizendo que x1 tem que ser maior que 10, por que esse 10 está aí? Então, é nessa hora que a gente entende que nem sempre, né, é onde começam a surgir as dúvidas, a quantidade que ele vai falar relacionada a bolo de chocolate vai estar nessa coluna. Nesse momento, surge uma nova situação. Você vai dizer que x1, ou um x1, como você queira falar, né? Tanto faz. Pode ser que x1 quantidade, né? A quantidade de bolo de chocolate tem que ser o quê? Maior que... maior que 10. Por que ficou aqui, professor? Não entendi. x1 representa quem? Quantidade. 10 vai ser o quê? Exigência, né? É uma restrição, é um parâmetro que a questão obriga que você, quantidade, então lembre isso aqui, ó, quantidade de bolo de chocolate tem que ser no mínimo 10. Se é no mínimo 10, esse resultado que vai aparecer aqui, em x1, tem que ser o quê? Maior ou igual a 10. Certo? Vem para cá. Então, essa mesma lógica a gente vai aplicar em todas as outras. Ó. Fizemos esse aqui, o de 10. Vem agora, ó. Total de lotes fabricados nunca seja menos que 20. Então, vou até aproveitar a mesma lógica que eu apliquei agora. Eu sei que o resultado tem que ser o quê? Maior que 20. Agora, o resultado de quem? Então, vamos lá aqui, ó. Lotes, a gente saber o que está fazendo. Lotes maior que 20. Só que é o lote de quem, pessoal? De x1 ou de x2? Se ele não fala de quem é quem, então significa que vão ser o quê? Os dois. Tá? Ó. A quantidade de lote de bolo de chocolate mais a quantidade de lote de bolo de creme tem que ser maior ou igual a 20. Vocês percebem que essa informação aqui não está aí em cima.
Então é na hora que começa a surgir aí algumas dúvidas, tá? Você tem que deduzir que a soma dos lotes é isso aqui, x1 mais x2. Vai ser maior ou igual a 20. Então, foi a segunda. A próxima. O mercado só é capaz de consumir até 40 lotes de bolo de creme. Então, ele bota aqui, ó. Bota aqui 40 lotes. 40. Se ele não pode ultrapassar 40, então significa que o que vai estar aqui do outro lado tem que ser o quê? Menor que 40. Então, vamos escrever a restrição aqui para não se perder. Então, ele diz... bolo de máximo de bolo de creme. Então, aqui, ó. Bolo de creme, né? Aqui, x2. Então, eu vou dizer, ó, quantidade. x2 representa quantidade, né? Quantidade de bolo de creme tem que ser o quê? Menor ou igual a 40. A mesma lógica aqui para o bolo de chocolate. No bolo de chocolate, ele disse o quê? Ó? Não pode ultrapassar 60. Eu não consigo vender mais que 60 bolos de chocolate por dia. Então, eu vou botar aqui, ó, x1, que é a quantidade de bolo de chocolate, tem que ser menor ou igual, menor ou igual a 60. Leandro. Oi, pode falar. Volta aí. Só entendi até a parte desse do lote maior, do chocolate. Volta aí para mim acompanhar. Só para mim entender. Você entendeu isso aqui, né? 20... Pô, só até aí. Pronto, vamos aí lá. Aí a parte daí até já misturou muita coisa. Tranquilo, sem problema. Vamos lá. Só ressaltando aí, lembrando o que esse lote aí maior representa. O que ele diz aqui? Ó? No enunciado ele falou o total de lotes. Deixa eu tirar esse colorido aqui para ninguém ficar cego. Ele no enunciado ele diz o quê? Ó? O total de lotes nunca seja menos que 20. Aí a gente foi e fez aqui. Ó. Os lotes, o total de lotes tem que ser a soma da quantidade de bolo de chocolate mais a quantidade de bolo de creme maior ou igual a 20. Vou deixar aqui marcado. O que surgiu agora de novidade? Vamos lá no enunciado, que o enunciado é quem canta a pedra. O mercado, aquela pesquisa do mercado que eu falei, né? Só é capaz de consumir até 40 lotes de creme e 60 de chocolate. Então, ele diz o seguinte, eu lhe pergunto, né? Tem lógica você produzir mais de 40 bolos de creme? Tem lógica você produzir mais de 60 bolos de chocolate? Não. Porque se você produzir, vai fazer igual o cabo da geleia, vai boiar, né? Vai sobrar. Tá ok? Então, como é que a gente explica isso aos solvers? Só, você precisa criar um modelo, né? Uma função que diga o seguinte, a quantidade, aqui, ó, a quantidade do bolo de chocolate de creme não pode ultrapassar 40 unidades. Aí eu vou e digo, ó, o que representa a quantidade do bolo de creme? Né? X2, aqui, ó. X2, o resultado da quantidade do bolo de creme produzido tem que ser menor ou igual a quem? A 40. Deu para entender agora? X2 representa o quê? Quantidade do bolo de creme. Essa quantidade tem que ser o quê? Menor que 40. E a mesma lógica aqui para o bolo de chocolate. Por que a mesma lógica para o bolo de chocolate? Porque ele não diz que no máximo o mercado consome 60 bolos de chocolate. Então, eu lhe pergunto, X1, que representa a quantidade de bolo de chocolate, ele pode ser maior que 60? Não pode. Porque se for maior que 60, vai boiar, né? Vai sobrar. Então, o que eu digo? Solver é o seguinte, Excel é o seguinte, X1 significa o que X1? Quantidade de bolo de chocolate. A quantidade do bolo de chocolate tem que ser menor ou igual a 60. Eu não consigo vender mais do que isso, tá? Aí aqui vem as obrigatoriedades, né? X1 e X2 maior ou igual a 0. Ok? Deu para entender agora, Caio? Deu sim, Leandro. Ficou tranquilo agora. Show de bola. Perfeito. Deixa eu tirar esse vermelhão aqui da minha mente. Então, vamos só transcrever aqui, ó. Como é que ficou a função objetivo? Aqui eu sabia que ia estar errado. Disse 30x1. Vai ficar ó, 30x1, bolo de chocolate, mais
10x2, tá errado. Onde x1 é a quantidade do bolo de creme, x2 é o bolo de chocolate. Foi porque eu inverti lá, não foi? Ó? Vou alterar aqui todinho agora. Chocolate. E aqui creme. Então vamos lá, vamos transcrevendo. Isso aqui já foi. Vou marcar aqui de vermelho para saber que eu já fiz. O próximo. De produção, 2x1. Tá tudo invertido. Mas deixa eu tirar aqui. Fica bonitinho. Vai ficar 2x1. Opa. Aqui, ó. 2x1 mais 3 vezes x2, 3x2. Mais 3x2. E tem que ser o quê? Menor ou igual a 180 horas. Não pode ultrapassar 180 horas. Próximo. O próximo ele diz que x1, a quantidade de bolo de chocolate, tem que ser no mínimo 10. Então tem que ser maior ou igual a 10. Então vamos lá. x1 quantidade mínima de bolo de chocolate tem que ser maior ou igual a 10. O próximo. A soma de tudo que for feito de x1 de chocolate mais a soma de tudo que for feito de creme tem que ser maior ou igual a 20. Né? Então tem que se produzir no mínimo 20. Então botei aqui, ó. x1 mais x2. x1 mais x2 tem que ser maior ou 20. Isso significa o quê? Que é a quantidade mínima de bolos produzidos. O próximo. Ai, meu Deus, meu nariz. Ele diz o seguinte, ó, x2, que é a quantidade de bolo de creme, ó, tem que ser no máximo 40. x2, então, vai ser menor ou igual a 40. Tá aqui. x2 menor ou igual a 40, que representa a quantidade máxima de bolo de creme. E a mesma lógica do bolo de chocolate. x1 menor ou igual a 60, que é a quantidade máxima de bolo de chocolate. E por último, a não negatividade, né, que os resultados têm que ser maior ou igual a 0. Tá? Vamos conversar aqui. Pessoal, esse exemplo que eu mostrei aqui a vocês agora, qual é o propósito dele? Mostrar a vocês que fatores de mercado também vão ser extremamente relevantes na hora da produção do bolo, de qualquer coisa que seja, no caso aí do bolo de creme e do bolo de chocolate. Nem adianta produzir mais, nem adianta produzir menos. Atender contratos é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Muitas empresas vivem de demandas mínimas, ó, tem que produzir pelo menos aqui, pelo menos aqui, pelo menos aqui, senão não funciona, né? Então, esse tipo de lógica vai aparecer em quase todas as questões, tá? Que tipo de lógica é essa? São lógicas que vão além do mix de produção, né? O mix de produção se tratava de quê? De produzir bolo de creme e chocolate, só que agora é um mix de produção que está vinculado a contratos que exigem, né, um mínimo ou um mínimo de produção, perdão, e situações de pesquisa de mercado que apontam o máximo de produção. Então, é uma empresa que tem contratos, que fez um estudo do mercado e usou isso como lógica para definir o que deve ser produzido. Tá? Então, está aqui a resposta de mais uma questão. Vamos para a próxima. Aqui, pessoal, aparece uma novidade para vocês, certo? Aqui vai ser uma questão que vai tratar sobre investimento. Que dá para fazer até de cabeça, ela é bem simples. Mas vamos lá. Que ele não associa risco, como não associa risco é fácil de responder. Vamos conhecer a questão. Uma mulher tem 10 mil reais para investir e seu corretor sugere investir em 2 títulos, A e B. O título A é bastante arriscado, com um lucro anual de 10%. E o título B é bastante seguro, com um lucro anual de 7%. Depois de algumas considerações... não estava aparecendo, desculpa. Depois de algumas considerações, ela resolve investir no máximo
R$ 6.000 no título A, no mínimo R$ 2.000 no título B. Como ela deve investir seus R$ 10.000 para maximizar o seu rendimento? Aqui, pessoal, é bem simples, tá? A gente vê que não é um fator de produção, você só precisa atender aos fatores do mercado, né? E a demanda, ao parâmetro que ela estipulou do que fazer com o seu dinheiro. Então, continuando aqui, ó. Como é que a gente descobre sobre do que se trata a função objetivo? A gente sabe que é maximizar, ó. Por quê? Porque se trata de lucro, de ganho, né? Beleza, mas como é que eu sei, então, quais são as incógnitas, as variáveis? É o que ela está em dúvida. Ela está em dúvida em fazer o quê? Em investir. E investir em quem? No título A ou no título B. Então, você já pode dizer aqui, ó. Título A. Para aqui, para aproveitar, dá para fazer sem rascunho essa. O título A eu vou chamar de X1, o título B eu vou chamar de X2. Como a gente já identificou elas como as incógnitas, a gente já pode puxar o lucro de cada uma delas, né? Tá aqui, ó. Título A, lucro, 10%. Pessoal, 10%, todo mundo aqui sabe. Quando você encontra um segundo percentual, você tem que tirar o segundo percentual da frente, né? 10% dividido por 100 vai ser igual, ó, a 0,1, tá? Então, o lucro é o quê? 0,1 para cada real aplicado no título A e 7%, que está associado aqui diretamente ao título B, é o lucro dele, né? Então, 7% dividido por 100, 0,7%. Então, função objetiva, maximizar o lucro, onde eu vou ganhar 10% para cada real investido no título A, mais 7% para cada real investido no título B, certo? Próxima informação que ele vai falar, que a gente já matou quase tudo. Está na metade. Depois de algumas considerações, ela resolve investir no máximo R$ 6.000 no título A. Como é que eu digo que é no máximo R$ 6.000 no título A? Eu vou dizer o seguinte, título A eu chamo de quem? De X1, né? Então, se é no máximo 10 mil, significa o quê? Que esse valor de X1 não pode ultrapassar 10 mil, né? Então, vai ser o quê? X1 menor ou igual a R$ 10.000. Tá? 6 mil, 10 mil não, desculpa, 6 mil, perdão, pessoal. X1 tem que ser menor ou igual a R$ 6.000. O que ele vai dizer mais? Ó? Que no título B tem que ser no mínimo 2 mil. Como é que eu chamo o título B? Eu chamo o título B de X2. Se é no mínimo 2 mil, significa o quê? Que X2 tem que ser maior ou igual a R$ 2.000. E por último, ele fala aqui o seguinte, que vai gastar, né? Que como é que ela quer saber como investir seus 10 mil. Esses 10 mil a gente não sabe se é no A ou no B. Mas a gente sabe o seguinte, ó, que X1 mais X2 tem que ser o quê? Perdão. Menor ou igual a 10 mil. Por que menor ou igual a 10 mil? Porque ela não pode ultrapassar 10 mil. Ela só tem 10 mil, como é que ela vai investir mais do que isso? Tá bom? Então, aqui, ó, a questão já acaba, certo? Bem simples. Eu não botei aqui na frente as restrições, eu tenho que botar em detalhamento. O que é isso? Investimento total. Aqui, investimento máximo em X, no título A. No A, que não dá para entender. Esse aqui é o quê? É um investimento mínimo. Investimento mínimo no título B. Para eu poder lá na frente saber o que se trata cada um desses, que não tem como a gente decorar. E aqui é não negatividade, né? Então, tranquilo. Professor, como é que eu sei que eu acabei a questão? Pessoal, tudo que tinha de relevante a gente já botou. Professor, esse 10 mil não está marcado, porque esse 10 mil é a mesma totalidade desses 10 mil aqui, né? Então, tem a mesma função, tem a mesma lógica. A questão acaba aí, bem tranquilo, só para exemplificar uma situação de investimento, ok?
Deu para entender, pessoal, essa daí, tranquilo? Deu sim, Leandro, tranquilo. Show de bola. Pessoal, deixa eu beber água aqui bem rapidinho. Rapidão, tô aqui. 2 minutinhos. Passa disso não. Voltei, pessoal. Como que eu deixei gravando, né? Desmantelou, foi tudo agora o vídeo. Ficou bem pequenininho. Vamos lá. Acho que é a última questão agora. Deixa eu ver isso mesmo, a última questão. Agora que é a de transporte, perdão. Vamos lá. Meu Nossa Senhora. Vamos lá, pessoal. Um vendedor de frutas pode transportar 800 caixas de frutas para sua região de vendas. Ele já transporta 200 caixas de laranjas a R$ 20 de lucro por caixa por mês. Ele necessita transportar pelo menos 100 caixas de pêssegos a R$ 10 de lucro por caixa. E no máximo 200 caixas de tangerina a R$ 30 de lucro por caixa. De que forma ele deverá se carregar seu caminhão para manter o lucro máximo possível? Pessoal, quando vocês pegam uma questão que não se trata de mix de produção, geralmente você tem que montar um rascunhozinho aqui básico, como já está montado aqui, vou montar com vocês,
sobre tudo que está falando a questão. Né? Então, vamos botar aqui, vamos pegar por partes. O que ele fala sobre essas 800 caixas? Ele diz, é a capacidade máxima, né, que ele consegue transportar. Beleza. O que ele vai falar aqui sobre 200 caixas de laranja? Ele vai dizer o seguinte, ó, ele tem um contrato, né, ó, ele já transporta 200 caixas de laranja, independente do que ele vai transportar mais ou não, mas já existe, né, a certeza que ele transporta 200 caixas de laranja. A 20 reais de lucro. Tá difícil hoje, viu? Perdão, pessoal. Amigo. Peraí, deixa eu botar aqui a máscara. É? Botar aqui a máscara. Alergia peste, velho. Vamos marcar aqui o que é importante. Hoje ela tá virada no raio, viu? Tá, hoje também. Então, o lucro de cada caixa de laranja vai ser 20 reais. Aí vem nova informação. Ele necessita transportar pelo menos 100 caixas de pêssego a 10 reais de lucro por caixa. E no máximo, 200 caixas de tangerina a 30 reais de lucro por caixa. É uma frase e um espelho. De que forma ele deverá carregar seu caminhão para ter um lucro máximo? Então, eu fiz aqui um rascunho das informações. Capacidade máxima. Já transporta 200 caixas. Pelo menos 200 caixas de laranja. Tem que transportar pelo menos 100 de pêssego e no máximo 200 de tangerina. Eu anotei o lucro de cada coisa. Caixa de laranja 20 reais, caixa de pêssego 10 reais, caixa de tangerina 30 reais. Eu extraí aqui o que eu marquei, né? Então vamos começar a responder. Que é o objetivo da função, objetivo da questão, maximizar o lucro do transporte das caixas desse vendedor de fruta. Qual é a dúvida desse cara? Quais são as incógnitas dele? Quanto ele tem que transportar de cada? Entre caixa de laranja, caixa de pêssego e caixa de tangerina. Só que aqui nessa questão, pessoal, tem um detalhe diferente de todos que a gente já viu. Ele diz o seguinte, ele já transporta, já é certo, né? A certeza já é certa ele transportar 200 caixas de tangerina. Eu sabia que estava errado, porque eu me lembro que isso aqui eu apaguei sem querer e nunca corrigi. Mas vamos lá. Então já é certo ele transportar 200 caixas de tangerina. Então ele tem que transformar no máximo as 100 de pêssego, no máximo as 200. Perdão, ele já transporta certas de laranja. Tem que descobrir quantas vai transportar no mínimo de pêssego e no máximo de pêssego, né? No mínimo de pêssego, pelo menos 100 de pêssego, e diz que o máximo de tangerina vai ser 200. Então, montando a questão, vou chamar caixa de laranja de X1, caixa de pêssego de X2 e caixa de tangerina de X3. Já montei a função objetiva, ó, maximizar o lucro onde? 20x1, 20 reais para cada caixa de tangerina, mais 10 reais para cada caixa de pêssego, mais 30 reais para cada caixa de tangerina. Função objetivo montada. Próxima coisa que a gente precisa falar. Vamos pegar aqui por partes. Ó. Primeira coisa que a gente precisa falar é desses 800. Como é que a gente fala dele? Aqui, ó.
quantidade de caixa de laranja, mais quantidade de caixa de pêssego, mais quantidade de caixa de tangerina, não pode ultrapassar o quê? 800. Entendeu? Por que não pode ultrapassar 800? Porque a capacidade máxima que esse veículo, né, consegue transportar. Beleza, falamos dos 800. Como é que a gente fala desses 200 aqui? Eu não anotei, cara. Tem que anotar. Capacidade máxima de transporte. Beleza. Como é que a gente fala desses 200? Significa o quê? X1 não pode ser menor que 200. Então, significa o quê? X1, quantidade de caixa de laranja, tem que ser maior ou igual a 200. Então, isso aqui é o quê? Quantidade mínima de caixa de laranja. Beleza. Como é que a gente transforma em função objetivo a obrigatoriedade de carregar pelo menos 100 caixas de pêssego? Caixa de pêssego é quem? X2. Então, X2 tem que ser maior ou igual a 100. Por quê? Porque é a quantidade mínima de caixa de pêssego. Falamos disso aqui. Falta falar de quem mais? Falta transformar em função objetivo a obrigatoriedade de carregar no máximo 200 caixas de tangerina. Caixa de tangerina é quem? X3, né? Então, essa quantidade não pode ultrapassar 200. Então, quantidade máxima de caixa de tangerina. Quantidade máxima de caixa de tangerina vai ser 200. Só isso, né? E todos eles, obviamente, né, X1, X2 e X3 tem que ser maior ou igual a zero, tá? Segue a mesma lógica, só que aqui a gente vai só associar a fatores de transporte, tá? Não vai fugir a lógica, obviamente, certo? Todas as questões que vocês vão fazer, elas vão possuir essa mesma ideia, tá? O que vai mudar é que cada enunciado vai trazer uma vibe diferente, uma exigibilidade diferente, certo? Então o que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Hoje eu dei aqui alguns outros exemplos, que é para poder a gente fixar bem. Deixa eu tentar parar a gravação, senão isso aqui não acaba mais nunca.